Glória a Deus. Então, queridos, o que nós estamos fazendo aqui nesse dia chuvoso, né? Graças a Deus aqui, uma boa parte venceu o mau tempo. Mas, irmãos, nós não podemos deixar passar uma oportunidade como essa, né? Além de ver os irmãos aqui, daqui a pouco descer as águas, poder ser testemunha da decisão tomada. Então, o que vai acontecer nesse momento, né, daqui a pouco, melhor dizendo, é um processo, uma sequência da vida cristã deles. Primeiro, eles reconheceram Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, entregaram as suas vidas a Jesus Cristo, e não parou por aí o processo. Precisa passar pelas águas. Às vezes, encontramos pessoas por aí que têm tanto tempo de convertido e ainda não se batizou, né? Duas coisas poderão ser como justificativa, né, para tentar não passar por esse momento. Uma é a falta de conhecimento, né, e a outra é a pessoa realmente, de fato, não ter se convertido. Mas, graças a Deus, essas vidas aqui vieram, foram bem informados e não estão tendo dúvidas naquilo que vão fazer daqui a pouco. Amém, irmãos? Mas é interessante, já que nós falamos bastante, né, sobre batismo nas águas por esses dias, é maravilhoso nós citarmos também a respeito do que aconteceu conosco por dentro. Eu gostaria que você abrisse lá em Ezequiel, capítulo 36, e essa mesma informação você encontra também lá no capítulo 11 do mesmo livro, mas esse processo, irmãos, não é algo qualquer, é algo que representa a nossa vida, a nossa transformação, e todo o processo que nós caminhamos até aqui faz parte da nossa vida. Eu procuro, nesse momento, né, no período do batismo, trazer à reflexão o meu processo também, né? Quando eu aceitei a Jesus, quando eu passei pelas águas. E eu creio que os mais antigos na fé precisam lembrar disso e até reafirmar os votos com o Senhor de que você está de pé. A decisão que você tomou um dia de entregar a sua vida a Jesus Cristo permanece. Isso é uma forma também de puxar a orelha daqueles que estão afastados, que um dia, né, levantou a sua mãozinha lá, eu aceito a Jesus, e hoje você não está caminhando. A nossa oração, o nosso pedido a Deus é que nessa manhã você retome a sua caminhada, volte à posição. Amém? Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, eu vou ler pela NVI, né? Você pode acompanhar na sua versão, que diz assim, ó: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Presta atenção nessa parte aqui. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Fala, novo nascimento. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Amém, irmãos? Uma profecia, né, que é relatado lá no Velho Testamento e que se cumpre hoje. Graças a Deus, nós experimentamos isso, né, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, o nosso espírito ele é transformado. Recebemos um novo coração. Quando nós falamos coração e espírito é a mesma coisa. Coração não é o órgão que bombeia o sangue, mas é o seu espírito. É algo que a gente não consegue ver isso acontecer, né? Quando a pessoa vai, confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você não vê, né, a pessoa mudando de aparência, né, ou ficando mais jovem fisicamente, né, ou emagrecendo, ou engordando. Essas coisas não acontecem. É algo espiritual, acontece no espírito do homem. E não tem como nós medirmos isso ou ver. Então, cabe, e a responsabilidade era individual. Amém, irmãos? Eu me lembro de uma passagem que diz que a árvore ela é conhecida pelos frutos. Então, pelos frutos que você vai conhecer
Que árvore que você está lidando, que você está vendo? Você está comigo? Então, entenda que a nossa caminhada cristã, a nossa vida é um processo que vai exigir também uma responsabilidade individual. E isso me chama a atenção, como a minha vida hoje, já, né, com bastante tempo de convertido, eu preciso rever, e eu não vou depender de terceiros para avaliar se eu estou convertido ou não. E ninguém aqui tem a autoridade, a responsabilidade de se avaliar a si mesmo. Eu que tenho a responsabilidade. Diga assim, eu sou responsável pela minha vida e crescimento espiritual. Amém, irmãos? Mas o importante é essa primeira etapa. Antes da pessoa descer as águas, primeiro precisa nascer de novo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Crer com o coração e confessar com a boca. E é importante a gente citar, pegar essa passagem também, nós entendemos que esse processo de entregar a vida a Jesus Cristo envolve também arrependimento, arrepender dos seus pecados. Porque se eu perguntar aqui, quantos aqui creem em Jesus Cristo? Todo mundo vai levantar a mão, e até o mundo vai levantar a mão. Eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Ele é o Senhor, mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, envolve outras coisas relacionadas ao processo de salvação. Eu preciso reconhecer o senhorio de Jesus Cristo, eu preciso confessar Ele como Senhor e Salvador da minha vida, mas precisa também existir arrependimento dos nossos pecados. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas, graças a Deus, o nosso Pai enviou a Jesus Cristo para morrer no seu lugar, no meu lugar. Então, você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Somos gratos ao Pai por Jesus Cristo. Somos o que somos por causa de Jesus Cristo. Então, entenda que o primeiro processo de salvação, que é entregar a vida a Jesus Cristo, é muito importante. Eu costumo dizer que batismo nas águas não salva ninguém, mas acompanha o processo. Não adianta nada a pessoa participar de um evento tão maravilhoso como esse, e a gente tem todo um cuidado quando nós ministramos sobre batismo. Às vezes você vê algumas igrejas fazendo um evento grande, em lugares especiais, para um momento tão importante, nada contra fazermos isso, estamos celebrando de uma forma bem simples aqui, mas o mais importante é exatamente a decisão tomada por dentro. Agora, entenda que a falta de conhecimento pode levar as pessoas a entrar por um caminho, irmãos, totalmente fora da palavra. Entendendo o que representa isso, descer as águas, irmãos, fará diferença na nossa vida. E é por isso que nós temos um cuidado de não batizarmos criança abaixo de 8 anos. Às vezes a gente, quando recebemos, batizamos crianças, temos todo um cuidado de conversar com os pais, com os professores do departamento infantil, para ver se a criança está entendendo o que ela está fazendo. Fazemos algumas perguntas, verificamos se ela tem uma frequência na igreja, porque precisa entender essa ação. Amém? Mas não é comum, não é costume nosso batizarmos bebês. A criança, o bebê, não tem capacidade de entender e saber o que está fazendo. Você está comigo, irmãos? Porque batismo nas águas é uma decisão, irmãos, outrora feita, e ela está externando essa decisão. Olha, eu morri para esse mundo. E a criança ela não tem capacidade de decidir isso. Você está comigo? Fora nas condições que eu acabei de citar anteriormente. Mas entenda, irmãos, que por mais que seja bonito isso, e a gente costuma, nesse momento dessa cerimônia, convidar pessoas, familiares, tiramos foto, é maravilhoso isso, mas não é algo qualquer, é algo muito importante. E eu não quero ser o responsável de, no final de tudo isso, a pessoa fala assim, não, eu desci pelas águas, mas eu não sabia o que estava fazendo. Não, eu participei do batismo porque eu acho bonito. Não. As pessoas aqui são instruídas. Você está descendo nas águas, você está sendo batizado com base nessa informação, e a informação da palavra.
Você está feliz com isso, irmãos? Eu não quero responder lá a Jesus Cristo quando chegar lá, né? Onde faltou a informação da palavra. Então, chamamos para a nossa vida a responsabilidade de instruir esses irmãos que tomaram essa decisão de algo tão importante na vida deles. Você está comigo, irmãos? Então, voltando aqui no texto que nós lemos, né, em Ezequiel, quando o profeta fala a respeito daquilo que iria acontecer, e já está acontecendo, já estamos vivendo esse tempo, onde nós temos um coração transformado, onde o Espírito Santo passou a habitar no nosso espírito, e a nossa vida não tem sido mais a mesma a partir de então. Você está comigo? Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos, a palavra, e a obedecerem fielmente às minhas leis. Está falando da palavra que nós recebemos. Né? Quando nós nascemos de novo, né? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, um processo acontece conosco, o nosso espírito é recriado, mas a nossa mente, irmãos, continua a mesma. Então, uma responsabilidade da minha parte em renovar a mente com a palavra. Né? O Senhor colocou em nosso coração o seu espírito. Nós temos a consciência, irmãos, de que a nossa vida não é mais a mesma. Então, em determinados momentos, nós seremos sinalizados pelo próprio Espírito de algo que a gente esteja fora do processo. Mas, às vezes, não temos todas as informações. E qual o papel, né, e qual a finalidade de nós renovarmos a mente? Principalmente na ocasião onde formos sinalizados de algo, lembrarmos daquilo que nós aprendemos. E é por isso que você está num bom lugar. E por isso a importância de você estar ligado a uma igreja. Por isso a importância de você estar conectado a um corpo de Cristo. Amém, irmãos? Porque, de vez em quando, você ouve pessoas, né, que, depois desse processo de descer as águas, na concepção dele, ele acha que não é importante estar congregando. É importante congregar, sim. Ó, quão bom e quão suável é que os irmãos vivem em união. Amém? Esse ambiente aqui, irmãos, é um ambiente onde eu e você somos aperfeiçoados. Então, o processo não termina no momento em que você aceitou a Jesus e acabou por aí. Né? E aí, se você cumpriu um processo, foi para o batismo nas águas, me batizei e agora? Acabou? Não, agora você precisa congregar, você precisa ter comunhão com o corpo de Cristo, você precisa ter comunhão com o Espírito Santo, você precisa renovar a mente com a palavra. A responsabilidade, a partir de então, é sua. Diga para o seu irmão, a responsabilidade é sua. Não tem, irmãos, como me preparar para me batizar. De vez em quando a gente ouve de algumas pessoas até com argumentos de não passar por esse processo tão importante. Não estou preparado. Irmãos, não existe preparação para se batizar. Você precisa crer. Amém? Talvez o seu entendimento está voltado pela falta de conhecimento que você tem a respeito de Cristo, né? Algumas dificuldades que você tenha, algumas deficiências na sua vida, e você acha que precisa eliminar tudo isso, consertar essas coisas, deixar de fazer essas coisas para descer as águas. Não é assim que funciona. Então, por isso que é importante a gente informar, porque esse processo que você vê tão importante, que é você andar em linha com a palavra, deixar de fazer algumas coisas erradas, isso vai acontecer mediante, irmãos, a sua exposição à palavra. Amém, irmãos? E esse processo, ele é um processo gradativo. E você não tem que medir com outra pessoa. E talvez você olhe para o irmão lá, né, que se converteu amanhã, está mais maduro que você, né? De repente está ocupando até uma função e você está com uma dificuldade. Mas não é para você desistir, é para você permanecer. Amém? O crescimento espiritual se mede consigo mesmo. Eu não tenho que medir com a irmã Doquinha. Se a irmã Doquinha está uma benção, está aleluiada, é com ela e Deus. Amém, irmãos? Então, como é importante nós refletirmos de vez em quando a respeito da nossa vida. De vez em quando, eu nem gosto dessa palavra não, mas frequentemente, analisar a si mesmo, seja num momento como esse, né?
que estamos participando aqui, sendo testemunha desses irmãos, como também no momento da ministração da ceia. Não debaixo de condenação, mas examinar a si mesmo e ver como está a motivação do meu coração, como está a minha caminhada cristã. Eu tomei uma decisão um dia, eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu passei pelas águas. Como está a minha caminhada cristã? Como estou vivendo esse evangelho? Então, irmãos, graças a Deus, você não precisa colocar no outdoor como está a sua vida, mas é você e o Senhor. Amém, irmãos? Não é para você desistir, por isso que é importante a gente ter todo esse cuidado de não ficar se comparando, mas olhar para si mesmo. E eu tenho certeza que, a partir de então, desde a sua conversão até hoje, a sua vida não tem sido mais a mesma. Talvez você esteja insatisfeito, irmãos, e deixa eu falar algo para você. Essa insatisfação, eu acho que é importante a gente ter, no sentido de perceber que eu posso melhorar. Tem coisas que o Espírito Santo vai estar comunicando ao nosso espírito, que nós podemos ir mais além, avançar mais, mas tem alguma coisa que está travando, me parando, irmãos, e eu creio que o Espírito Santo, ele fala. Amém, irmãos? Eu creio que ele fala com você, eu creio que nas oportunidades, que quando nós estamos aqui, né, ouvindo uma ministração, né, um ensino da palavra, o Espírito Santo ele vai falando e a gente vai se posicionando. É assim, irmãos, a caminhada cristã. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, irmãos. É equilíbrio, irmãos, na medida em que os anos vão se passando, os dias vão se passando, você vai crescendo, a sua mentalidade, comparado a lá no início, lá quando você chegou aqui apagado, né, sem entender nada, né, e vendo algumas coisas assim, você comparando com o seu dia atual, irmãos, mudou muita coisa. Você avançou. Amém, irmãos? Você está comigo? A sua vida não tem sido mais a mesma. Você tem experimentado coisas da parte do Senhor e a gente precisa trazer à memória essas coisas. O que, às vezes, acontece na vida de algumas pessoas é que entra num caminho de retrocesso. Começou bem, irmãos. O nosso propósito, a nossa visão é terminar bem. Não é vantagem para a nossa vida, né? Eu, como pastor, ver um irmão que você acompanha todo o processo, né? Foi lá, recebeu o irmão, né? Deu um banho nele lá, pá, jogou na água, levantou, né? Teve uma experiência com o Espírito Santo, né? Fez parte do corpo de Cristo, né? Uma parte da igreja que está aqui, e depois de um tempo a pessoa não está mais, ou perdeu a cabeça, né? Não guardou a fé, e esse não é o nosso desejo. Né? O nosso propósito aqui é que você comece bem e termine bem. Amém, irmãos? Deixa eu falar algo para você. Existe a eternidade com o Senhor. A nossa vida não se limita apenas aqui. As nossas expectativas não estão aqui nesse mundo, irmãos. Claro que nós experimentamos tantas coisas boas aqui, através de Cristo Jesus, dessa palavra, porque é uma promessa aqui de comermos bem o melhor dessa terra, em virtude da nossa vida em Cristo Jesus, mas não se resume aqui, não termina aqui. Talvez algumas pessoas entraram para a igreja, né? Fizeram parte de uma denominação, pensando em mudar de vida, né? Em ter uma casa, em prosperar financeiramente. Irmãos, nada contra, mas o nosso foco aqui, irmãos, é a nossa vida em Cristo Jesus. Porque um dia houve um rompimento. Fomos desligados da glória de Deus por causa do pecado. Mas Deus ele resolveu esse problema, algo que eu e você não poderíamos resolver. Então, ele enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar, para que hoje pudéssemos gozar dessa novidade de vida. Essa vida que nós temos em Cristo Jesus, irmãos, um preço muito alto foi pago. Muito alto foi pago. Amém, irmãos? Quantos aqui têm a vida em Jesus Cristo? Quantos estão felizes por isso? Coisa boa, irmãos. Então, essa palavra, não só para encorajar aqueles que vão descer as águas, né, a permanecerem, a avançarem nesse propósito,
mas trazer reflexão também aos mais antigos aqui. Talvez você tenha aí seus 20, 30 anos aí de convertido, né? E o nosso desejo é que a sua vida não seja mais a mesma, né? Que você esteja crescendo, avançando, né? Cumprindo o propósito de reconciliar o homem ao Senhor, né? Cumprindo o seu ministério de reconciliação. Todos nós, foi falado recentemente em um dos estudos aqui, todos nós fomos chamados a cumprir o ministério da reconciliação. Amém? E isso também envolve esses irmãos aqui que estão nesse processo, né? Saindo daqui, não acabou, tem muita coisa para acontecer, né? E tem uma obra a cumprir, e cada um deles, assim como vocês, foram chamados para cumprir propósito aqui. Amém, irmãos? Tenhamos o mesmo espírito, a mesma convicção de que não se resume aqui, as nossas expectativas não estão aqui nesse mundo, irmãos, é no Senhor. Daqui a pouco você vai ser retirado daqui, eu e você, irmãos. Daqui a pouco estaremos com o Senhor. Você se alegra com isso? Amém. Tem gente que fala assim, até assim, não sei como é que tem coragem. Será? Eu queria casar primeiro, eu queria... Irmãos, misericórdia. Misericórdia, irmãos. Não, eu quero fazer minha casinha primeiro. Irmão, tem uma casa lá na eternidade, lá para você. Aleluia, irmãos. É sutil essas coisas. Então, eu e você precisamos, sim, nos alegrar toda vez que citar Jesus está voltando. Você tem que vibrar com isso. Você vibra, irmãos, em saber, quando você ouve uma palavra saindo aqui dessa plataforma, relembrando que Jesus está voltando, você se alegra com isso? Agora, se você está assustado, você está afastado, volte hoje. Volte hoje. Um dia você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Eu não estou congregando mais, não, que eu fiquei triste com a igreja. Misericórdia. Misericórdia, irmãos. Você está comigo? Se você está afastado hoje, é a sua oportunidade. Porque eu não fiquei em casa. Você veio para ouvir essa palavra. Eu nem preparei isso, irmãos. Vai estar saindo aqui na inspiração, nem sei. Amém, irmãos? Então, essa palavra é para esses irmãos aqui. Cadê os irmãos que vão descer as águas? Levanta a mão aqui, ó. Alguém quer desistir? Pede para sair? Não, né? Graças a Deus, né? Que vocês mantenham essa mesma visão em permanecer, passando pelas águas, né? Depois que vocês passarem pelas águas, permanecerem de pé e não desistir. Não entrar para o rol de membros de desigrejados. Porque tem crescido muito aqui no Brasil. Os desigrejados. E tem gente se gloriando com isso. Tem gente se alegrando. Não, eu não faço parte de igreja, não. Eu sou dos desigrejados. Misericórdia. Você está comigo, irmãos? Isso se chama perder o foco, perder o alvo. Se perdeu ao longo do caminho. Então, irmãos, por mais que oremos por esses irmãos, oramos uns pelos outros, né? Há uma instrução na palavra, né? Existiu a parte, né, a ação do Espírito Santo na nossa vida, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nós somos o que somos por causa dele, mas existe uma responsabilidade individual que eu não vou poder fazer por você, nem a irmã Doquinha, é você que vai ter que fazer, amém? Então, ele tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. A figura da transformação que aconteceu conosco. Né? Traz essa figura. E colocou no seu espírito, mesma coisa, no seu coração, o espírito dele. Deu a vida de Cristo em você. Então, tudo o que precisávamos já foi feito. Tudo que você precisava, que não teria como resolver, Jesus ele pagou o preço, ok? Então, você não precisa ir mais para o inferno. Nós não vamos mais para o inferno. Amém?
O escrito de dívida que era contra mim, contra você, foi cravado na cruz. Resolveu o problema de uma vez por todas. Nos deu a palavra. Amém? Além da palavra que ele colocou no nosso coração, porque a gente vai perceber algo, mesmo não tendo conhecimento, mas a gente vai perceber, pelo próprio Espírito recriado, o que está certo e o que está errado. Olha que maravilha, irmãos. Mas a palavra, o entendimento da mente, vai fazer alinhar, linkar algumas coisas que já está dentro de você. Olha que maravilha. O Espírito Santo dentro de você. Olha que maravilha. Além desses benefícios que nós estamos ouvindo aqui, nós temos os irmãos, pessoas que o Senhor levantou para estar sobre a nossa vida, para nos ajudar, para nos ensinar. Amém, irmãos? Você está comigo? Você está feliz? Então, assim, tudo colaborou para que você viva bem. Então, não invente algo que não vai te ajudar em nada. Jesus, ele não errou com você, não errou comigo. Jesus, ele fez tudo perfeito. O plano de salvação é perfeito, não tem rachadura, não tem coisa errada, é perfeito. Agora, o que precisamos fazer é exatamente entender que a palavra é a verdade. E é por isso que nós estamos aqui, para receber essa verdade. Conhecereis a verdade, recebereis essa verdade, né? E conhecereis essa verdade vai libertar você, como tem me libertado a todo dia, irmãos. Quanto mais exposto a essa palavra, irmãos, a nossa mentalidade vai mudar. A sua mentalidade muda. Amém? Quanto mais exposto a essa unção, irmãos, a nossa vida não tem como ficar parada. A nossa vida não é mais a mesma, irmãos. Diga assim, eu estou em um bom lugar. Se eu estou fora, eu preciso ser rápido em voltar para a posição. Olha para o seu irmão do lado e fala assim, irmão, não converse comigo. Diga para ele. Isso aqui é o primeiro sinal, tá? No segundo eu vou chamar a atenção ao vivo. Amém? Diáconos, fica atento aí, tá? Glória a Deus. Vocês me amam ainda? Amém. Tem que me amar. Você tem que me amar. Então, entenda, irmãos, que nós estamos num bom lugar. Tudo colaborou para que vivamos bem, irmãos. Vivamos não uma vidinha, mas uma vida abundante no Senhor. E eu louvo a Deus por mais irmãos tomando essa decisão tão importante que um dia eu tomei, um dia você decidiu. E mais, são quantas pessoas aqui? Me ajuda aí, são 10, é isso? 9, um não veio, né? 9 irmãos aqui tomando uma decisão que representa a eternidade. Amém, irmãos? Tem um texto aqui que reforça tudo isso. Em Colossenses capítulo 2, versículo 11. Colossenses 2:11 diz assim: em Cristo vocês foram circuncidados. Repetindo, em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana, ou seja, o velho homem. Acabou o velho homem. Versículo 12. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Então, vocês, quando descerem as águas, vocês vão morrer. O processo de ligação com Cristo, né? Apropriação e identificação. E quando eu falo em identificação, é exatamente aquilo que aconteceu com ele. Ele morreu e ressuscitou. Eu não preciso fazer a mesma coisa, né? Eu não preciso ir para a cruz, eu nem me matar e nem me sepultar, naturalmente falando. Mas eu posso me identificar com Cristo exatamente através do batismo das águas. Na medida em que, quando eu desço as águas, eu estou sendo sepultado. Está sendo sepultado ali o velho homem. Quando sai das águas o novo homem.
um novo homem, uma nova mulher em Cristo, assim como aconteceu, queridos, com seus irmãos aqui. Amém? Então, é através do batismo, e reforço que essa ação é exatamente confirmando uma decisão que vocês tomaram por dentro. Amém? E aí o versículo 13 continua: vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Os nossos pecados foram perdoados através de Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quantos aqui estão em Cristo? Aqui, levante a mão aqui, dê graças a Deus. Aleluia. Quando a Bíblia fala de circuncisão, trazendo a visão lá do Velho Testamento, onde o processo era físico, mas na nossa realidade hoje como igreja, a circuncisão no coração, tirando, irmãos, toda aquela natureza lá do velho homem, né? O velho homem foi sepultado, agora recebemos um novo coração, onde o Espírito Santo não vai de vez em quando, ele habita. Diga assim: o Espírito Santo não está de vez em quando, ele habita. Você está feliz? De vez em quando você precisa se lembrar disso. De vez em quando você precisa trazer à memória que dentro de você habita um Senhor. Quando você pensar em pecar, ele está dentro de você, olhando para você. Em vez de ficar preocupado se o pastor está vendo ou não está vendo, se preocupa com quem está dentro de você. Deixa eu ver se o pastor está aqui. Aí ele lembra, mas ele está aqui. E ele se entristece quando nós saímos do foco. Mas se isso é a sua realidade hoje, graças a Deus que nós temos um advogado chamado Jesus Cristo. Mas você precisa voltar para a posição. Amém, irmãos? Nós vamos aproveitar que nós temos um advogado que vai dizer assim: eu paguei um preço no seu lugar. Então, com base nisso, eu não vou permanecer do jeito que eu estou, do jeito que você está. É voltar para a posição. Então, eu declaro nessa manhã, se você está fora da posição, em nome de Jesus, volte hoje, do jeito que você está. Você está comigo, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, não precisa abrir. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. E o que se fez novo na sua vida, irmãos, é o seu espírito. Você tem a vida de Deus. Diga assim: eu tenho a vida de Deus. Aleluia. Aleluia. E eu digo para os irmãos aqui, né, que vão descer as águas, talvez surja essa pergunta, né? Como será a minha vida após tudo isso, né? Responsabilidade. É uma responsabilidade que é sua. Primeiro, né, como falei inicialmente, né, renovação da mente com a palavra, né? Que é a sua responsabilidade, você que vai descer as águas, assim como de toda a igreja, né? Renovar a mente com a palavra. Irmãos, só conseguimos crescer com a informação da palavra, né? Então, graças a Deus, fazemos parte de uma igreja que incentiva você a viver, né, a conhecer a palavra, a se alimentar da palavra, né? De vez em quando nós divulgamos aqui algumas literaturas para você ler para o seu crescimento, porque entendemos, irmãos, quanto mais informação da palavra, melhor para a sua vida. Esse é o nosso propósito aqui. Então, perceba que coisas da parte do Senhor já foram feitas. Agora, tem responsabilidade que é individual. E você está sendo chacoalhado nessa manhã. Se está fora, volte para a posição. Se você percebe, irmão, não precisa,
O Espírito Santo é tão maravilhoso que o que nós estamos falando aqui, ele já está comunicando com você. E por isso, algumas caras assim, puxa daqui, cutuca dali, aquela coisa toda, né? Não precisa cutucar, não, irmão, ele sabe, ela sabe. O Espírito Santo já está falando a todo momento. A gente só está repetindo o que ele já está falando com você. E se ele está falando, irmãos, veja isso como oportunidade. Talvez você esteja insatisfeito hoje, mas no fundo você percebe, tem uma parte que é da minha responsabilidade que eu não estou fazendo. Então, que a mensagem nessa manhã seja um despertamento para a sua vida. O que está faltando está claro para você, mas o que você precisa fazer também está claro no seu coração. Porque você não tem mais um coração de pedra, mas ele transformou o seu coração, te deu um novo coração. E não pense que o Espírito Santo foi embora, né? Algumas pessoas pensam assim, eu estou fora da igreja, o Espírito Santo arrumou as malas dele e foi embora. Não, irmão, ele está aí, sem poder fazer muita coisa, porque você não deixa. O Espírito Santo está gritando, de vez em quando, né? Quando você está sozinho, aí bate aquela vontade, eu tenho que voltar. Isso não é da tua cabeça, não, é o Espírito Santo falando com você. Amém, irmãos? Falamos aqui da renovação da mente, que é muito importante. Responsabilidade de vocês. O pastor não vai vir com a mão e botar a mão na cabeça, renova a mente agora. Não existe isso, é você. A responsabilidade é sua. Amém? Falamos também de comunhão, né? Como é importante andarmos em comunhão. Ó, quão bom e quão suável é que os irmãos vivem em união. É como óleo, né? A unção, ela vem de cima para baixo, ela não vai sendo espalhada. Vem descendo e alcança todo o povo. Então, eu preciso estar ligado a isso. Onde o Senhor levantou, uma parte da igreja está aqui, onde o Senhor designou propósitos. Se Deus me colocou aqui, eu preciso estar conectado a esse corpo. Amém? Tem um texto aqui, não precisa abrir, 1 João capítulo 1, versículo 6, que diz assim, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eu quero destacar aqui o versículo 7. Se, porém, andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Vou repetir. Se, porém, andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém, irmãos? Então, não tem nada solto, nada bagunçado. Deus é organizado. A tendência nossa, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, é bagunçar tudo. Algo que foi estabelecido por Ele em Sua palavra. Não tem jeitinho, não tem puxadinho, não tem o que eu acho. É o que Deus acha. Amém, irmãos? Porque Ele é quem sabe, né, os sonhos, os projetos que tem para a nossa vida. Ele é quem sabe. Então, Ele é tão maravilhoso, irmãos, e tão educado que deixa você escolher. Vida ou morte, bênção ou maldição. E como Ele é tão maravilhoso, ele dá até uma cola para você. Escolhe, pois, a vida. Ele dá uma colinha. Vida, morte, bênção ou maldição. Escolhe. Você. Quer uma ajuda? Escolhe a vida. Amém, irmãos? Então, uma palavra para os mais antigos. Não desista. Principalmente nesses dias chamado hoje, onde estamos vivendo os últimos dias. Onde o diabo está vindo com toda a baixaria, de todos os tipos, na humanidade e sobre o povo de Deus. Mas nós não podemos desistir. Guarda a sua vida, irmãos. Guarda aquilo que você tem recebido até agora. Não se perca. Lembre-se de onde o Senhor tirou você e onde Ele te colocou. Amém. Amém, irmãos? Você está entendendo essa palavra? Da mesma forma,
os irmãos que vão passar pelas águas. É muito bonito a cerimônia, mas não é o bonito da cerimônia que é o foco. É a vida de vocês. Amém? Eu quero, enquanto estiver vivo, eu quero ver vocês firmes. Não vai chorar, não. Amém, irmãos? Glória a Deus. Coisa boa. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.